Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu posso fazer auditoria externa? Parte 2, tá, gente? A gente está trazendo aqui, então quem não assistiu a parte um também vai lá no nosso canal, assiste aí que a gente fez a parte um desse tema aqui que é tão perguntado pra gente, né, Ana? Mas Isso. afinal, Fernanda, eu posso fazer auditorias independentes? Eu já sou auditor, já sou auditora e eu quero saber aí como é que funciona para eu prestar esse tipo de serviço. Então, vamos lá. E a gente, claro aqui que a gente gosta de falar que nós, profissionais de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, a gente pede para vocês compartilharem com amigos, com colegas de trabalho, se inscrever aqui no nosso canal, que a gente adora trazer recomendações aí sobre auditorias e sistema de gestão integrado. Então, não deixe já de deixar o seu like aqui para entregar cada vez mais para esses profissionais também terem a oportunidade de estar aqui com a gente e também ativar o sininho aqui no nosso canal, porque você vai receber aí notificações, seja conteúdo novo ou seja mesmo quando estivermos ao vivo aqui no nosso canal, você poder participar com a gente, tirar dúvida e trocar experiência aqui, que a gente adora esse contato também com vocês. Tá bom? Então vamos lá para o nosso objetivo de hoje. Desvendar como você pode realizar auditorias independentes para ter renda extra. Isso mesmo. O que muitos auditores e consultores, gente, não contam por aí. A gente está trazendo aqui nesse tema de hoje, que a gente gosta de compartilhar aí tudo que a gente aprendeu, né? E ainda aprende, né, Ana? Então vamos Exatamente. lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender aí o que é uma auditoria independente. Mas, Ana e Fê, afinal, o que é uma auditoria independente? No nosso conceito, a gente gosta de trazer que são aquelas auditorias realizadas por pessoas independentes à organização. Ou seja, gente, é quando a auditoria é contratada independente do tipo de auditoria. Então, o que a gente quer fazer agora? Deu para entender o conceito? O que a gente quer fazer agora aqui com vocês? Vamos falar aqui dos tipos de auditorias, né? Que a gente falou, independente do tipo de auditoria. Então, a gente sabe que a gente tem auditoria de primeira, segunda e terceira parte. E que existe aí uma relação do tipo de auditoria com a sua capacitação como auditor e auditora. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, você vai lá para a nossa primeira aula, parte um, para você entender essa relação. E agora a gente quer falar com vocês aqui através de prática para ver se você já conhece bem aí esses conceitos, né? Do que é auditoria de primeira parte, o que é auditoria de segunda ou terceira parte, através do nosso slide que a gente adora aqui, quem já conhece a gente, que é o slide Vamos Praticar. Então, eu vou falar aqui algumas situações, alguns exemplos, e vou dar 3 segundinhos aí para vocês responderem aqui com a gente e depois trazer a resposta correta. Então, se você já conseguir responder tudo, você já tem bem conceituado o que é auditoria de primeira, segunda e terceira parte. Então, bora lá, vamos exercitar juntos. Correlaciona as colunas aqui. Então, vamos lá. O primeiro item aqui. Quando a empresa contrata outra para realizar auditorias na sua organização. A gente está diante aí da auditoria de primeira, segunda ou terceira parte. Então, vamos contar aí. 3 segundinhos. Vamos ver o que você respondeu. Nessa primeira situação, gente, a gente pode ter tanto auditoria de primeira parte ou uma auditoria de terceira parte, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Item 2 aqui. Quando a empresa realiza auditoria em fornecedores. A gente está diante aí de uma auditoria de primeira, segunda ou terceira parte. Vamos ver o que você responderia aqui nesse item. A auditoria de segunda parte, tá, gente? Quando a empresa recebe uma auditoria de certificação, a gente está diante de uma auditoria primeira, segunda ou terceira parte. O que vocês acham aí nesse caso 3?
A auditoria de terceira parte. E a última situação que a gente trouxe aqui foi quando funcionários da própria empresa realizam auditorias na sua organização. Isso é uma auditoria de primeira, segunda ou terceira parte. A auditoria de primeira parte. Então, como eu comentei aqui com vocês, na parte 1, a gente traz aí, né, Ana, uma pirâmide que facilita muito esse entendimento. Então, se você ainda não assistiu essa aula, vai lá e assista também. Continuando, a pergunta que não quer calar. Então, quais são esses passos e como que a gente consegue realizar e ter renda extras com auditorias independentes, né? E aí, como a Fê falou, auditorias independentes são todas aquelas que alguém te contrata para fazer. E a gente pode ser contratado tanto para realizar auditorias de primeira, de segunda ou de terceira parte, ok? Então, você é externo à empresa e está lá sendo contratado para isso. Qual é o passo a passo que a gente vai conversar com vocês agora, né? E aí, o que você vai precisar saber antes de enviar o seu primeiro orçamento? A pergunta que a gente gosta de fazer é que tipo de informação a gente precisa ter, né? Quais são as informações que você vai precisar ter como pessoa, né, para conseguir encaminhar esse seu primeiro orçamento, conseguir enviar essa sua primeira proposta, né? Então, a gente precisa entender como funciona a organização, que organização é essa, onde você vai fazer essa auditoria, contra que critérios de auditoria você vai utilizar. Então, você vai precisar ter as primeiras informações sobre essa organização, né, sobre a empresa. Então, é isso que você precisa entender aí nesse primeiro momento. Além disso, né, a gente sempre comenta, né, gente, antes de enviar esse seu primeiro orçamento, né, como a Ana já trouxe aqui, os dados da empresa, né, número de funcionários, o próprio CNPJ, a tipologia da empresa, tudo isso é muito importante para que você consiga aí dimensionar essa sua auditoria. Então, isso é, nada mais é, né, Ana, do que um desses passos aí que a Ana comentou ali logo no início, que é para você conseguir aí realmente enviar o seu primeiro orçamento para que você tenha aí a sua renda extra com auditorias independentes. Beleza? Então, aqui para vocês já começarem a entender. Tá, mas e como é que eu faço isso? Né? Existe um passo a passo? Existe. A gente tem aqui, e nós apresentamos, inclusive para quem é nosso aluno do Renda Extra com Auditores Independentes, tem esse passo a passo em detalhes. A gente vai deixar, inclusive, na descrição desse vídeo aqui, o link. Preço super acessível, é algo que a gente, enfim, não vai manter por muito tempo. Então, se fosse você, eu clicava no link da descrição desse vídeo para entender exatamente, você vai conhecer esses passos aqui em detalhes. E a gente vai mostrar para vocês agora que passos são esses para você começar aí nas auditorias independentes, combinado? O primeiro passo é escolher o tipo de auditoria. Então, você já é auditor, como a gente trouxe aqui no Vamos Praticar, a gente fala aí da auditoria de primeira, segunda e terceira parte. Então, que tipo de auditoria que você quer, de fato, fazer? Então, você precisa definir. Você vai fazer a de primeira e segunda parte, os 3 tipos de auditoria. Então, você primeiro precisa se apropriar e definir o tipo de auditoria que você vai realmente se propor a fazer. O segundo passo que a gente traz aqui também é avaliar a capacitação, né? Como a gente trouxe ali no slide anterior, tem o tipo de auditoria correlacionado com a sua capacitação, ou seja, você como auditor está capaz, né? Está seguro para fazer aquela auditoria, seja de primeira, segunda ou terceira parte, do início ao fim. Você tem essa capacitação e, dependendo do tipo de auditoria, existe aí minimamente ou de forma usual a capacitação específica para você fazer essa auditoria? Então, esse é o segundo passo. E aí você precisa realmente ter essa segurança, tá, gente? Porque não é só executar a auditoria.
realmente, né, você vai prestar esse serviço, você precisa aí estar desde o planejamento até a entrega do relatório de auditoria e muito mais do que isso. Exatamente. E lá na primeira aula a gente também falou um pouquinho dessa questão da capacitação, colocando em cada um desses tipos de auditoria, né? Então, para vocês também saberem o mínimo, ok? O terceiro passo já é a gente dimensionar essa auditoria. Então, quantos dias ela vai durar, né? Com quantos auditores eu vou precisar fazer, como é que eu faço isso, né? Como é que eu dimensiono essa auditoria em si, né? Como que ela vai acontecer? E aí você vai entender o tempo, entender quantos dias você vai ter que fazer, enfim, onde você tem que ir, tudo isso através aí do seu entendimento sobre auditorias e de acordo aí com o tipo de auditoria que você vai executar, beleza? A gente só trouxe um itemzinho nessa aula aqui, parte 2, sobre o dimensionar, né? Que são quais são as informações necessárias para você enviar o seu primeiro orçamento, mas tem muito mais do que isso, como a Ana acabou de falar, que é dimensionar quantidade de auditores, números, né, de dias de auditoria, enfim. Então, tem um pouquinho mais do que a gente falou aqui. É isso aí. Para a gente ir para o nosso quarto passo, uma vez a gente entendendo e dimensionando essa auditoria, a gente consegue elaborar uma proposta e precificar essa auditoria, né? Então, eu vou entender quanto que eu vou cobrar por dia de auditoria e enviar essa proposta, escrever essa proposta para o meu cliente, beleza? Para que, por fim, eu consiga divulgar o meu serviço. Então, eu vou, através das redes sociais, eu vou, através da minha rede de networking, dizer para as pessoas que eu estou executando esse tipo de serviço e que eu estou fazendo isso, enfim, nos meus horários aí disponíveis para executar esse novo serviço que eu estou fazendo, beleza? Então, a gente precisa divulgar, até porque as pessoas só vão te contratar se você souber aí como divulgar o seu trabalho, combinado? E aí, o recado que a gente quer deixar hoje aqui, né, nessa aula, né, inclusive parte 1 e parte 2, é que sim, você pode ter uma renda extra com auditorias independentes. A gente trouxe aqui, né, de uma forma bem simplificada, quais são esses 5 passos, né? E a gente traz aqui coisas que muitos auditores e consultores não falam por aí. Então, se você quiser conhecer um pouco mais e em detalhes, de forma prática, objetiva, assertiva, né? O que são cada um desses passos? A gente faz um convite para você aqui, como a Ana já falou, vamos deixar aqui no final o link para você entender como funciona o Renda Extra com auditorias independentes, onde você vai ter acesso por um ano a minha Ana, ou seja, para você ter total segurança para enviar aí o seu primeiro orçamento e, além disso, tirar dúvidas, né, de cada um desses passos, caso você tenha aí ao longo dessa formação. Então, como a gente fala, além do acesso de um ano, é um preço muito acessível que você consegue aí fazer e estar aí com acesso a gente também, tirando dúvidas, trocando figurinhas e nos vemos lá. Esperamos vocês lá no Renda Extra com auditorias independentes. Aproveita que eu sei que você curtiu esse conteúdo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as novas notificações aqui, vídeos novos que acontecem aqui o tempo todo, tá bom? A gente se encontra em uma próxima aula e dentro do Renda Extra com auditorias independentes. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.